Olá a todos, sejam bem-vindos. A gente vai aqui terminar a segunda parte sobre o deciframento do linear B. Se você não assistiu a primeira parte, eu recomendo fortemente que você o faça, porque tem certas ideias que foram explicadas lá que eu vou ter que utilizar aqui para explicar o deciframento. Então, o deciframento foi feito pelo Michael Ventris, que é um arquiteto, um entusiasta pelo linear B. É muito interessante a história dele, eu não vou me prolongar muito aqui. E ele fez um estudo sistemático da estrutura das palavras, né, dos sinais que apareciam nas tabuinhas. É importante notar aqui, né, falar que ele teve acesso a todo o material, uma coisa que a Kober não teve, né? Porque ele teve acesso às publicações de 51 e de 52, dos materiais de Knossos e de Pilos. Então, ele pôde aprofundar o estudo que foi feito pela Kober e pelo Emmett Bennett. Então, quais são os principais passos aqui do Ventris, né? Ele identificou sinais que frequentemente apareciam no início das palavras, mas raramente no meio e quase nunca no final. E aí ele deduziu, ele supôs que deveriam ser vogais puras, vogais que não tinham consoante. E a partir dos tripés da Kober, ele identificou as sílabas que compartilhavam a mesma consoante. Ela já tinha feito um pouco isso, ela deu alguns exemplos e ele aprofundou esse estudo de relacionar sílabas que tinham a mesma consoante, mas vogais diferentes. E a partir disso, ele elaborou uma tabela, várias, na verdade, né? Eu vou trazer aqui uma das últimas versões. Ele foi elaborando várias tabelas e alocando os sinais em colunas para as vogais e em linhas para as consoantes, para tentar entender a relação desses sinais, quais compartilhavam as mesmas vogais, provavelmente, e quais provavelmente compartilhavam a mesma consoante. Então, aqui a gente tem uma das últimas tabelas dele, dá para ver que está incompleta, tem algumas setas aí de alguns sinais que ele não sabia bem a posição, que podia trocar, né? Mas aí é a partir daí que ajuda a gente, ajudou, né? E ajuda a gente a entender como é que ele fez o deciframento. Na parte superior da tabela tem várias notas, ele fez um total, quando ele estava estudando, de 20 notas de estudo, notas que ele compartilhou com outras pessoas que também estavam tentando decifrar o linear B, estudando o linear B, como o próprio Emmett Bennett, né? E até a nota 19, apesar do estudo, né, da estrutura das palavras e da língua, ele estava convencido que a língua registrada em linear B era o etrusco. É só na última nota, na nota 20, que ele vai ter que mudar essa opinião. Então, aqui eu trouxe um detalhezinho ah, dessa tabela, que foi feita essa versão um pouco mais completa, uma das últimas, né? Já a partir da publicação das tabuinhas de Pilos, né? Então isso ajudou bastante, até por conta do estudo do Emmett Bennett e dos sinais, né? De ter feito a catalogação de todos os sinais. Então a gente vê aqui um pedacinho da tabela, né? Para vocês perceberem que ele dividiu 5 colunas e cada coluna é de uma vogal, e ali nas duas primeiras linhas o que ele achou que são as vogais puras, e depois nas linhas, sinais que provavelmente compartilhavam a mesma consoante. Então, é a partir daí que ele vai começar a tentar estabelecer os valores fonéticos para cada um dos sinais. Mas ele não sai do escuro, né? Ele não sai do nada. Existia um silabário que chegou até a Antiguidade Clássica, né? Que é o silabário cipriota, que era usado para o grego também, e que tinham alguns sinais, e aqui são alguns exemplos, muito próximos do linear B. Para o silabário cipriota, a gente já sabia os valores fonéticos, porque, como eu disse, é um silabário que chega no até período clássico na história antiga, né? Então, uma possibilidade é que esses valores fonéticos também pudessem ser aplicados para o linear B. E aí, em 52, a gente tem a publicação, né, do corpus documental de Knossos, de todos os tabuinhas de Knossos, né? E aí, o que o Ventris pensou, né? Uma coisa que é bastante conservadora em línguas são os topônimos, ou seja, o nome de lugares, né? Então, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo. Para quem conhece São Paulo, mas isso a gente pode replicar para o Brasil todo, né? Quantos nomes de lugares são nomes indígenas? São nomes que já existiam quando se chega aqui, né? Quando os europeus chegam aqui e que se mantêm
esses nomes, né? Então, uma coisa muito comum que as línguas mantenham esses topônimos, mesmo que cheguem novas populações, que falem outras línguas e assim por diante. E é muito comum que esses topônimos se mantenham. Então, isso foi uma ideia que o Ventris teve, né? Então, ele pensou, bom, nas tabuinhas de Knossos, nos documentos de Knossos, talvez apareçam topônimos, nome de lugares da região de Knossos. Um lugar importante para Knossos é o seu porto, que se chama Aminissos. Então, ele foi tentando várias palavras, mas ele achou que esta aqui era uma bastante provável para talvez registrar o nome de Aminissos, porque o primeiro sinal ele já tinha identificado que era uma vogal pura. Então, mostrar um pouquinho, né, mas de uma forma bastante simples, como é que foi esse processo, né? Então, aqui, nesta coluna da vogal 5 a gente tem nosso primeiro sinal, né? Que está na mesma coluna de um sinal que aparece no silabário de Chipre, né? Que é o na. Então, tem uma vogal A. Então, muito provavelmente, nosso primeiro sinal aqui deste silabário, aqui desta palavra, seja o A. Aqui é a coluna da vogal 1. A gente vai ter o nosso terceiro sinal aqui, que está na mesma linha do na. Então, será que por um acaso aqui não é ni? Se a gente mantiver na mesma coluna da primeira vogal, que agora provavelmente é i, a gente tem nosso segundo sinal. Só que será que é mi? E aí, se for isso aqui tem que ser so, que vai dar Aminissos, que é o nome do porto de Knossos. Isso já é o deciframento? Não. Esse jogo de tentar estabelecer os valores fonéticos vai ter que ser feito com várias palavras. E isso foi feito. Eu não vou trazer todas aqui, mas eu vou trazer um pouquinho das palavras que foram feitas esse processo, né? Aqui a gente tem outra palavra que também ele identificou como um topônimo, né? O nome de um lugar. Já tem o nosso so aqui de Aminisco, que por enquanto ainda é uma dedução, né? Um chute. Tá aqui o so. Na mesma coluna, então, compartilha a mesma vogal. Tem esse símbolo que está na mesma linha do na. Então, aqui deveria ser no. Esse sinal está na mesma coluna da vogal o. Então, será que não é o co? E aí a gente tem Knossos, nome do sítio. E aí ele identificou mais um topônimo da região, que é Tilissos, né? O so já está aqui. Esse sinal está na coluna da vogal 1, que a gente já viu que tem o nosso ni, por exemplo. Então, ele atribuiu o valor ri. Para datiliços, esse sinal que não está nesta tabela teria que ser tu. Então, ele vai alocar aqui, né? Claro, não só baseado nisso, mas baseado em outros estudos que ele está fazendo. Nesta linha, a gente tem esse nosso sinal aqui, mas na coluna do o. Então, to. O segundo sinal aqui também está na coluna do o. Pode ser so, porque esta é a palavra que está no final das tabuinhas e que o Bennett e também a Cober induziram que significaria total. E este último sinal aqui está na mesma linha do so, mas na coluna do a. Então seria tossa, que faz sentido em grego, né? Tosse, tossa, dizendo total no masculino e total no feminino. E para avançar mais um pouco, né? De novo, a gente tem aqui Knossos, né? O nosso so. Esse aqui é se for Knossos, é o co. Então, a gente vai ter aqui para essas duas palavras o co. Este sinal aqui está na coluna do a, e aí ele atribuiu o valor o a. Este aqui está nessa coluna, ele está no lugar errado, porque ele vai atribuir o valor o, né? E aí ele vai ter que mudar de coluna, vai ter que ir para a coluna 2. Mas por que que ele vai fazer isso? Que a gente volta ali
no estudo da Kober, né, que tinha identificado que provavelmente essas duas palavras está relacionado ao ideograma de mulher e que provavelmente que significa menino e menina. E aí aqui faz sentido, né? Coa de Cora, Coré, e Cou de Couros, né? Que é o nome de menino e menina ali no grego arcaico. A BBC, a Rádio BBC, estava fazendo ali na década de 50 uma série de entrevistas, né? A gente está falando de rádio, né? Com pessoas que estavam estudando o Linear B e o Ventris foi convidado para fazer uma fala em julho de 52. E aí ele anuncia, né, um pouco ainda reticente, ele teve que admitir que o que ele estava achando, as palavras que ele estava encontrando, com os valores que ele estava atribuindo e que estavam se casando ali, era o grego. Isso é uma dimensão que ele só faz na última nota de estudo dele, que é a nota 20, né? Que ele está fazendo esses estudos, ele está achando várias palavras, e no finalzinho dessa nota de estudo, ele se coloca uma questão, é grego, né? E ele faz esse anúncio na transmissão da BBC em 52. O John Chadwick, que é um linguista de Cambridge, que estudava um pouco o grego e tinha uma ideia do que seria uma forma arcaica do grego, ficou bastante interessado nessa descoberta do Ventris e escreve para ele e oferece a sua colaboração. O Ventris não conhecia muito bem o que seria, né, um grego antigo, arcaico, né, do período da Idade do Bronze, e aí ele oferece uma colaboração com o Ventris e eles vão começar a estudar junto, e em 53 eles vão publicar um artigo muito importante chamado Evidências do Dialeto Grego nos Arquivos Micênicos. E só nesse título, né, e foi um artigo bastante controverso na época, porque quase ninguém acreditava que poderia ser grego, porque os principais arquivos estavam em Knossos, a gente também falou um pouquinho disso no outro vídeo, só em 39 se acham os documentos no continente, no sítio de Pilos, né? Então foi um artigo bastante controverso, porque ele só tem 20 páginas e não ficou muito claro para as pessoas como é que foi o processo do deciframento, né, que aparece na obra deles, né, documentos em grego micênico que eu apresentei no primeiro vídeo, né? Mas o título está falando assim, olha, evidência, a gente tem evidências, né, ainda não é uma comprovação, mas é muito provável que a gente tenha um dialeto grego, né? Então, a língua que está ali sendo registrada é uma forma de grego, que não é o grego que a gente conhece dos períodos arcaico e clássico, né? Nos arquivos ninguém tinha muita dúvida que esses documentos, né, que o Linear B registrava documentos de contabilidade, de administração econômica, mas de arquivos micênicos, né, e não cretenses, não minoicos, não cretenses, né. Então, é um artigo bastante importante, porque ele vai pontuar todas essas questões, tá? Carl Benga, que é o arqueólogo de Pilos, leu esse artigo, viu ali mais ou menos os valores fonéticos que o Ventris atribuiu para os sinais, o Ventris, e depois com a ajuda do John Chadwick, né? E ele envia uma carta para o Ventris com o seguinte documento, que é uma tabuinha de Pilos, né? Essa tabuinha é muito famosa, né? Para quem conhece Linear B, que é a tabuinha de Pilos, TA 641. Mas Juliana, por que que ela é tão importante? Eu queria que vocês prestassem atenção, a gente vai começar, né? Eu vou trazer aqui o desenho dela para ficar um pouquinho mais fácil, né? Com a primeira frase, tá? Que a transliteração é essa aqui, né? Essa aqui são sinais, a transliteração é essa aqui. O que me interessa aqui é a primeira palavra, tá? Tiripode. Depois a gente tem Aikeu, Querecígio, Weke, um pictograma de vaso, tem vários pictogramas de vaso, a gente vai trabalhar isso num outro vídeo, e dois, né? Então tem dois vasos deste modelo, né? O que é interessante da primeira frase? Tire pode é a frase dual, né? Dual é um caso que o grego tinha, mas que perdeu, mas que a gente encontra em Homero. Toda vez que tem duas pessoas, duas coisas, existia um caso chamado dual, né? E tire pode é a forma dual da palavra trípodas. E trípodas em grego quer dizer três pés. E a gente tem um ideograma de um vasinho com três pés. Tá? Mas não é só isso que tem nesse documento, tem vários outros, né? Aqui a gente tem, de novo, um vasinho com três pés, mas só com um, só com o numeral um, né? Depois a gente tem um vasinho aqui com quatro alças, um outro vasinho com três alças, um outro vasinho sem alça.
E quais são as palavras que antecedem esses pictogramas, né? Trípoda, aí não no dual, né, no singular, para aquele trípode que só tem o numeral um, que só tem um, né? A gente vai ter a palavra anoi, que é entendido como sem orelha, e os gregos chamavam as alças dos vasos de orelha, né? Para o ideograma de um vasinho sem alça. Depois a gente tire oe, que seria entendido como três orelhas, para o pictograma com vasinho com três alças. E por fim, keteroe, para a imagem do vasinho com quatro alças. E no final da carta, o Carl Sagan pergunta para o Ventris: a gente pode descartar coincidência? Né? Ou seja, é grego mesmo. Então, é este documento de Pilos que comprovou para as pessoas que ainda tinham dúvida que realmente o linear B está registrando uma forma antiga do grego, desconhecida, né, bastante complicada para quem, né, não conhece, como a gente tem documentos, né, que são administrativos, tem poucos verbos, é difícil a gente entender um pouco dessa língua. Tá? Então, hoje era isso, né? Nesse vídeo era isso. Essas referências bibliográficas são dos dois vídeos. Para quem assistiu o primeiro vídeo, deve ter sentido falta das referências, porque deve ter visto ao longo do vídeo as referências que eu trouxe nas imagens. E eu usei essas duas obras, né? O próprio John Chadwick publicou, e depois tem uma publicação mais recente, com um segundo prefácio, né? Uma obra de divulgação do deciframento do linear B, né? Bastante interessante, fácil de encontrar na internet também, e é alguém que, a partir de um determinado momento, está trabalhando junto com o Ventris. O Ventris também morre muito cedo, né? Morre em 56, e aí o Chadwick que continua esse trabalho, e os outros estudiosos. Mas tem também uma obra que eu conheci esse ano, né? De uma jornalista, que vai fazer essa história, né? E ela escreve muito bem, é muito gostoso como ela escreve, né? Do deciframento. E este livro eu achei bastante interessante porque ela dá um espaço bastante generoso para Alice Cooper, que durante muito tempo ficou como uma nota de rodapé, né? Ah, estudou, né? E aí eu acho que ela fez por merecer, né? Então, nesta obra ela ocupa um terço do livro, né? Todo o trabalho da Cobra da Cobra eu achei bastante interessante. E como dicas de coisas online, né? Tem um trecho online da reprodução da fala do Ventris para aquela difusão da PBC, né? São só 3 minutos, mas é exatamente o momento em que ele fala, né, que relutantemente ele teve que aceitar que é grego, e aí ele fala algumas outras palavras que eu nem trouxe aqui, que ele começou a achar também, né, e aí ele não tinha como não admitir que era grego. E tem uma palestra que foi dada na Areté pelo Francisco Dias, né, que estuda grego, é professor de grego antigo lá na Areté, falando um pouco sobre o deciframento, né, contando um pouco também sobre o deciframento. E tem uma parte no final da palestra bastante interessante que o Francisco traz as evidências, né? Porque como ele estuda grego, né? Na língua grega arcaica e clássica, há alguns indícios de fonemas e de estruturas que sumiram da língua, né? E que aparecem no linear B. Então, ele vai trazer alguns exemplos, né, de fonemas ou de estruturas de palavras que existem vestígios, né, ali no grego posterior, principalmente do período clássico, mas que sumiram, mas que estão presentes no grego do linear B, que é chamado hoje de grego micênico, tá bom? Então, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, por favor, tem os comentários, né? Vocês podem deixar uma mensagem, deixar uma pergunta. Se tem alguma coisa que vocês queiram saber mais, utilizem os comentários. E a partir de agora, né, a partir que a gente já estudou um pouco, entendeu um pouco como funciona a língua, viu já um pouco dos documentos, né, ah, a gente vai, a série agora, a gente vai começar a pegar alguns desses documentos, tá? Fazer vídeos curtos, né? A gente não precisa fazer muito longos, mas pegar alguns documentos e a partir deles né, demonstrar as informações sobre o mundo micênico que esses documentos nos
trazem, né? Então, a gente pode falar um pouco, obviamente, sobre economia, sobre os aspectos econômicos que esses documentos tratam, mas a gente pode falar também um pouco da estrutura social que aparece nesses documentos, da geografia das regiões, né, que esses centros administram, pode falar um pouco também da estrutura militar e também dá para falar um pouco sobre a religião desse período que é conhecido como período micênico e que se localiza ali na chamada Idade do Bronze, né? Então, os documentos dão conta ali de 1300 até 1200 antes de Cristo. Os de nós são um pouquinho mais antigos, ali por volta de 1400, 1300 e 700. Tá? Então, até uma próxima.